Olá pessoal, aqui é o professor Thiago. A gente vai finalizar nossa playlist de eletrostática, né, nessa parte já de eletrodinâmica, tá? Que possivelmente vocês só irão ver o prosseguimento disso presencialmente, né? Mas vamos ao que interessa. Então a gente vai ver o que é a lei de Ohm, né? A lei de Ohm, ela nos fala o seguinte, ó, por exemplo, a gente tem um circuitozinho, né? E é esse circuitozinho do ponto A ao ponto B tem um resistor aqui, né? Ok? Então resistor R. Esse resistor R, ele acaba, como eu falei na última aula, a dificultar a passagem da corrente aqui, né? Ele não veja como se fosse que ele interrompesse a corrente, até porque o resistor ele não é bem um isolante, né, a ponto de interromper o fluxo, não. Ele é, na verdade, um mau condutor, tá? Geralmente é um tipo de cerâmica, tem também alguns feitos de silício, né? Então eles meio que servem para tornar um pouco mais difícil, né? Aí entra a engenharia da criação de componentes eletrônicos, o que realmente eles são, etc. Mas aqui nos interessa é o que fala a lei de Ohm. Ohm foi um cientista, eu acho que foi alemão, que ele estudou o que acontece com a corrente quando ela passa por um resistor, né? Ou seja, ele tentou quantificar essa grandeza, né? Então, por exemplo, se aqui vem a corrente I, aqui também vai até uma corrente I, né? A corrente I daqui é igual a essa aqui, ou seja, é uma corrente só que passa por ele aqui. Então, ele observou que a corrente, nesse caso, que é a lei de Ohm, é igual à razão do potencial elétrico, da voltagem, igual sobre, né, a resistência. Isso é igual à corrente. Essa resistência aqui é uma propriedade do material, tá? Do material que é feito o resistor. Então essa resistência aí vai variar. Existe uma configuração de resistores, né? Uma configuração de resistores não. Se você pegar um resistor, então você vai ver que ele tem algumas fitinhas assim, ó. Essas fitinhas coloridas é um tipo de símbolo, né? Para orientar, né, a resistência natural dele, né? Para que os engenheiros que vão criar esses componentes, aliás, que vão montar os circuitos, tenham conhecimento de quanto a resistência estão colocando naquele ponto do circuito, tá? Isso aqui é interessante vocês pesquisarem depois, tá? Essa quantidade de essa simbologia, acho bem interessante. Enfim, então, junto com a lei de Ohm, a gente pode dizer que dentro de um circuito a gente vai ter uma resistência equivalente, porque esse circuito do ponto A até o ponto B, do qual eu criei aí, ele é inexistente, né? Quer dizer, você pega o seu celular, existem infinitos pontozinhos na placa dele que servem como resistores, né? E eles têm certas configurações. Essas configurações é o que vai nos interessar agora, tá? Então, o primeiro caso que a gente vai estudar é o caso em série. Ok? Então vamos lá. Eu tenho, mais uma vez, do ponto A até o ponto B, e aí eu tenho três resistores: R1, R2 e R3. Beleza? Ok, então se eu imaginar uma corrente passando aqui, a gente sabe que essa corrente ela vai passar por todos os resistores, né? Então a mesma corrente que passa em R1 é a mesma que passa em R2, ok? Então a gente pode dizer o seguinte, ó: o potencial em A
até o potencial em B. A gente vai dizer que, usando a lei de Ohm, I é igual a V sobre R, né? Então a gente sabe lá que a soma, potencial resultante é igual à soma, né? A somatória partindo do zero até um valor n dos potenciais. Então, utilizando isso aqui, vai ficar V de R1 mais V de R2 mais V de R3, ok? Ok, então é isso. Isso aqui vai ser igual ao VR, tá? Esse VR é resultante. Logo, como cada um deles é passado pela mesma corrente, né, então a gente tem R1I mais R2I mais R3I, que é igual a R equivalente, né, I. Você nota que eu posso colocar o I em evidência. Ó, o I em evidência. Então R1 mais R2 mais R3 é igual a R equivalente I. Então ele posso eliminar, né? Portanto, no caso equivalente, no caso em série, né? Deixa eu apagar aqui. No caso em série, a resistência equivalente é igual à somatória começando do zero até n dos resistores. É o caso em paralelo. Como é que é em paralelo? Vamos ver. Eu tenho um ponto A, tá? Deixa eu voltar aqui. Pronto, tem um ponto A até o ponto B. Mais uma vez, só que aqui eu tenho uma bifurcação. Opa. Ó. Então a gente tem aqui. Tá. Então eu tenho 3 resistores mais uma vez. Ok? Então eu tenho R1, R2 e R3. E eu tenho meu ponto A até meu ponto B. E agora a gente tem que ver qual é a relação que a lei de Ohm, né, vai nos ensinar aqui, tá? E essa aqui é a lei de Ohm. Então vamos analisar. Ou seja, a corrente I, ela vem, né, e vai passar aqui nesse nó, a gente chama isso aqui de nó, tá? E vai se separar em I1, I2 e 3, tá? Então a gente nota que a corrente I, ela vai ser a soma dos três, né, das 3 correntes aí, ok. Só que nota que, de acordo com o que a gente viu, entre o ponto A e o ponto B rege apenas um potencial. Então, nesse caso, eles têm o mesmo potencial. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó, V sobre R equivalente, que é a lei de Ohm, tá vendo? É igual a V R1 mais V R2 mais V R3, tá?
Nota-se o seguinte, que nessa equação eu posso simplesmente colocar o V em evidência e eu vou eliminá-lo, ficando apenas o 1 em cima, né? Então vai ficar, no caso, deixa eu ver, apagar aqui, ó, no caso da configuração em paralelo, então no caso em paralelo, aliás, eu esqueci a palavra, mas é quando a gente troca o de cima pelo de baixo, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a somatória e igual a 0 até n do... Agora eu esqueci mesmo, de verdade, o nomezinho dessa fração, quando tem assim, por exemplo, 2 é o inverso, né? Aí é o inverso, acho que é o inverso, mas fica aí, né, para vocês ir pesquisarem. Então essa aqui é a formulazinha, tá? Tem um caso bem específico dela, de quando for 2 resistores, né? Então você tem aqui um ponto, aí ele se separa, tem um resistor aqui, aí ele, opa, então aqui resistor, pá, aí tem outro aqui, aí resistor, pá, pronto. Aí o ponto A até o ponto B, né? Então R1 e R2. Usando aquela fórmula, então 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Eu posso tirar apenas o MMC, fica R2 mais R1 sobre R1, 2. Então, como esse aqui é o inverso, né? Então, a resistência equivalente é igual a R1, R2 sobre R1 mais R2, ok? Então, essas duas formulazinhas aí é explorada bastante em questões, né? Para você saber quando deve usar uma e outra, né? E aí, qual é o segredo, professor? É a lei dos nós. Então, por exemplo, se tiver aqui, vamos dizer assim, então eu tenho aqui o ponto A, vou botar de branco. Então, se tiver aqui o ponto A, aí tiver um resistor aqui em cima, né? E aí você imagina que ele continua aqui, aí aqui tem outro resistor, tá? Assim, né? Tá desse jeito, ó. Então aqui tem um resistor tal, R1 e R2. Então aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B, tá? Então entre A e B, né, existe um camarada, né, que é equivalente. Então você procura os nós, né? Então, por exemplo, ponto A aqui, ó, com esse camarada aqui de baixo, né, aqui a corrente vai se dividir, ó, aqui em uma, aqui em outra, né? Então aqui continua sendo paralelo. A gente vai fazer questões disso, mas fica atento sobre essa configuração. Tipo, se a corrente se bifurcar, então é em paralelo. Se ela continuar reto e perpassar 2 resistores, aí é em série. E aí cada uma das fórmulas aqui tem que ser usada, tá? Pois até a próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios.